Olá, meus caros irmãos, que este seja um momento muito abençoado pela presença divina junto aos nossos corações, colocando em nossas almas a sua divina presença para que a palavra e a mensagem do Cristo, das leis divinas, falem fundo aos nossos corações. Nesta noite em que nós nos encontramos para estudar um pouquinho mais o nosso Evangelho segundo o Espiritismo, teremos a oportunidade de abordar o capítulo 22, que se intitula Não Separeis o que Deus Juntou. E aqui vai ser muito interessante, meus amigos, porque a ideia, quando Kardec colocou aqui, é um questionamento. Será que todas as reuniões afetivas que nós vivenciamos ou enxergamos iniciaram-se realmente pelo interesse do amor profundo, no sentido divino do que nós entendemos o amor? Vamos ver então que Mateus coloca no capítulo 19, nos versículos de 3 a 9, assim. Também os fariseus vieram ter com Jesus para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Jesus respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne. Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separei, pois, o homem, o que Deus juntou. Por que então retrucaram eles? Ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse. Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério, e que aquele que desposa a mulher que outra despediu, também comete adultério. Vamos comentar um pouquinho a respeito desses aspectos que o Cristo aqui coloca, o seu entendimento do que seja o que estava escrito na lei judaica. Justamente porque ele pergunta, não lestes? Obviamente que os fariseus, sempre quando vinham ao Cristo, queriam saber se o Cristo poderia cair em contradição. Como é que era a percepção deste que dizia sempre que o amor era o presidente de todas as causas, né? Como é que ele faria com relação a esse ponto tão polêmico? E aí são 3 pontos que a gente vai abordar aqui. O primeiro é o entendimento do que seja o que Deus juntou. Então, Kardec começa dizendo no item 2 que imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito à mudança. Então aqui, meus irmãos, nós já começamos a olhar que, obviamente, o entendimento da humanidade vai se descortinando com o passar do tempo. Se amplia, como se mais maduros tivéssemos condição de enxergar mais longe. As condições das relações afetivas dos casamentos à época do Cristo e por muito tempo depois disso também, baseava-se basicamente no interesse material, que eram juntar fortunas, que eram juntar poderio, poder econômico, poder social, uma influência em que a última das hipóteses consideradas era realmente o interesse das almas. Então, nós vemos em muitas culturas que muitas das vezes as pessoas só se conheciam no momento do casamento, em que eram apresentadas e assim teriam que viver até o fim dos seus dias. Obviamente, nós ainda vimos que na cultura judaica, mesmo ao tempo do Cristo, já havia um avanço que no mundo ocidental e no Brasil praticamente, acho que até 1947, me parece, se eu não estou enganado, é que foi estabelecido o divórcio. Ótimo! Se a lei divina, que interage constantemente com a lei humana, e esta lei humana que é tão diversa entre si,
Porque em cada país nós temos uma compreensão, em cada povo nós temos uma forma de entender. Por exemplo, nos dias atuais existem culturas em que é possível a poligamia, lugares em que há até 4 casamentos é considerado perfeitamente normal. Em lugares que há apenas o casamento civil, outros que é necessário o civil e religioso, ou seja, de acordo com a coletividade, de acordo com o tempo em que esta cultura vive, as leis de fundo humano, elas variam. As leis imutáveis são aquelas pautadas no respeito, no amor, na consideração e na afinidade de sentimentos, no interesse de construir juntos uma união que, independentemente dos gêneros, independentemente das condições sociais, independentemente dos homens, quando o amor é a base desta união, sempre será uma reunião de almas afins e assim abençoadas por Deus. Óbvio que a lei civil, ela tem a intenção de regulamentar as nossas relações, justamente por essa diversidade de entendimento. Então, o que seria o mínimo esperado para uma relação? Aí entra a nossa própria lei civil, que vemos que evolui. Então, por exemplo, é intolerável o desrespeito à mulher, até por uma questão de, eu vou colocar, fragilidade, não vou dizer orgânica, porque estou dizendo de tamanho, de altura, né? Então, muitas vezes, é injusto considerar a força física, era esse aspecto. A força física de um homem versus a força física de uma mulher. Então, para isso, nós temos leis que regulamentam. Mas há uma outra face da nossa vivência que não deve ser desconsiderada jamais, que é o aspecto moral das nossas relações. Aquilo que não está escrito nas leis humanas, nas leis civis, mas que é o que realmente consideramos importante para as nossas relações. Por mais que as relações afetivas comecem num interesse de um encanto, de uma paixão momentânea, se não houver realmente um amor que possa ser maior do que as dificuldades que surjam ao longo dos nossos dias, nós veremos desrespeito. E obviamente que nas leis humanas, este desrespeito, essa falta de carinho, essa falta de uma consideração para com o nosso parceiro ou parceira, não está escrito nas nossas leis civis. Mas, obviamente, elas consideram fundamentais para que seja embasada naquilo que Deus juntou. Senão, esta união que inicialmente a gente até achava que ela tinha sido pautada numa relação de amor, trata-se apenas de algo fugaz, uma paixão que vai perdendo o seu brilho e a sua resistência ante as intempéries da vida, porque na verdade, no fundo, o que iniciou essa relação era algo do mundo material, a beleza física, um encanto passageiro. Então, o que eu achei muito interessante é que nós devemos considerar que as uniões felizes ou infelizes se pautarão nesses aspectos, de que não são as leis civis que garantirão as nossas relações, as nossas uniões felizes, mas o aspecto moral do nosso entendimento da vida é que farão com que tenhamos mais resiliência, maior capacidade de entender as nossas e as dificuldades alheias, porque numa relação a dois, ambos os lados devem ser considerados com o mesmo amor, com o mesmo respeito, com o mesmo carinho. E já finalizando, meus amigos, no item 4, é exatamente esse aspecto de que se as leis, que muitas das vezes criadas pelos homens, ainda tão cheias de imperfeições, são falhas, porque ainda não são plenas em sua moralidade, será que devemos desconsiderá-las? Não. Devemos tê-las como ferramenta de apoio, com o direito de entender que ainda poderão ser melhoradas a ponto de unirem-se às leis divinas, que é a lei de plenitude de amor. Amor ao próximo,
amor aos filhos, amor à nossa própria história como espíritos imortais. Então, os prejuízos que surgirem das nossas relações não são porque nós devemos estar amarrados em uma união sem amor. Então, para o Espiritismo, nós não entendemos jamais que estas reuniões infelizes, que poderão até acabar descambando para uma relação violenta ou criminosa, que tenhamos total liberdade, meus irmãos, de fazer as melhores escolhas e até por amor às divinas leis, fazer com que esses laços se rompam para que um crime maior não seja cometido. E que se, em nome de um amor, de uma compreensão, estas duas almas tiverem o interesse de construírem algo mais sólido junto, que o façam pela determinação de si mesmas de buscarem uma construção, que não é fácil, mas perfeitamente factível, porque Deus há sempre de nos amparar quando estas nossas uniões estiverem pautadas na lei de amor. Então, não separeis o que Deus juntou, são estas relações em que o amor preside, em que os interesses maiores serão sempre colocados à frente dos nossos passos para que abram os nossos caminhos, para que nos apoiem, para que superemos as limitações e as dificuldades e que aquilo que estiver fadado a falhar, porque baseados foram nos interesses humanos, materiais, esses interesses tão momentâneos, né, tão circunstanciais, eles cairão por si, porque nós, evoluindo moralmente, entenderemos que não são bases sólidas que garantam a nossa felicidade como um todo. Deixamos aqui o nosso abraço, gostaríamos de ver a compreensão de vocês, meus irmãos, para que nós também possamos melhorar a nossa compreensão. Este estudo tem a finalidade de aprofundar um pouquinho a nossa compreensão, sem jamais ser aquele ponto imutável de verdade absoluta. Então deixemos o nosso abraço e nos encontraremos no nosso próximo estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nosso abraço a todos e muita paz.